Eu sei que tá todo mundo ansioso pra ver o vídeo, mas antes eu queria agradecer o nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é o Opera GX. Muita gente já conhece o Opera GX, é um navegador e ele é incrível. Pra você que tem um computador mais ou menos, fica aí com o computador travando, percebe que seu navegador tá comendo toda a sua RAM, o Opera GX é pra você. Ele tem o GX Control, que é basicamente o que te permite controlar tudo do seu navegador. Quanto de internet ele vai sugar, quanto de RAM ele vai sugar, ou seja, você consegue aproveitar o seu computador muito mais pra outras tarefas do que sugando no seu navegador. Além disso, ele tem o GX Player, que ele consegue colocar aí o seu Spotify, ou o seu Apple Music, ou o que você gosta de ouvir dentro do seu navegador, também tirando um pouco das tarefas que carregam o seu computador. Além disso, eles têm uma integração com a Twitch, com o Discord, você vai ter aí as suas notificações de quando seu streamer favorito vai fazendo live, ou quando você receber alguma coisa no seu Discord. Além disso, ele tem um design que é totalmente pensado para o público gamer, né? Ele tem um design mais escuro, com os tons neons, uma coisa bem moderna, além de várias outras features que são super legais. Uma delas, e a minha favorita, é a Force Dark Pages, que basicamente, mesmo quando a página não tem um filtro, né, de versão escura, ele vai fazer ficar escuro pra não machucar os seus olhinhos. Ele tem tanto, né, pra navegador quanto pro celular, então vale a pena baixar, tem o link aqui embaixo. Se você nunca experimentou o Opera, dá uma chance, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a gente ainda vai fazer uma coisa diferente nesse vídeo, que é o seguinte: pra todo mundo que baixar o Opera e colocar aqui nos comentários, qualquer comentário com uma hashtag BoraGX, BORAGX, eu vou estar respondendo, eu vou estar conversando, então vamos interagir, vamos conversar aqui embaixo. E é isso, muito obrigado, Opera, pelo patrocínio e vamos do vídeo. E hoje eu vou fazer um vídeo justificando porque o Zhongli nunca errou. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu posso. Porque ele é o amor da minha vida. Aí eu já marquei, meu Deus do céu, peraí. Eu já marquei o casamento pra mim e pra ele lá no Japão e tá tudo certo, entendeu? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o passado do Zhongli, um pouquinho sobre a quest dele. Então, se você começou a jogar Genshin Impact recentemente, eu sugiro que você não veja esse vídeo. Esse vídeo vai falar de algumas quests, vai falar especialmente da quest de Arconte dele, então tem spoilers dessa parte. Então, se você tá no AR 50, 55, eu acredito que você já passou disso, tudo bem? Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos falar quem é, né, Zhongli. Ele tem muitos nomes, né? Morax, Rex Lapis, Deus dos Contratos, enfim. Ele tem vários nomes, até porque ele, junto com o Venti, são os Arcontes mais velhos. Eles são os últimos dois remanescentes da Guerra dos Arcontes. Eles estiveram presentes por tudo que aconteceu na formação de Teyvat como a gente conhece hoje. Então eles viram e passaram por muita coisa. Porém, contudo, no entanto, um dos nomes que Zhongli também era conhecido é como Deus da Guerra. Muitos que fizeram as missões dele sabem que ele, durante a Guerra dos Arcontes, matou inúmeros deuses. Não apenas isso, mas ele também tinha lá o esquadrão dos Yakshas. Se você não viu, eu fiz um vídeo só explicando quem são os Yakshas, falando um pouquinho sobre Shao e os outros. E ele tinha esse esquadrão, também matava demônios e saía atrás de outras ameaças, enquanto ele cuidava de deuses, entre outras ameaças para Liyue. E aí a gente vai usar a nossa ferramenta incrível, né, de arquivo, e aí a gente vai para os artefatos. Acho que é equipamento mesmo, os artefatos estão aqui, isso. E a gente vai para o Pedra Arcaica, é esse aqui, só que eu não quero as flores. E aí você clica em História e ele vai te dar um pouquinho de lore sobre esse artefato. Dizem que nos anos que os deuses competiam entre si, ou seja, durante as guerras dos Arcontes, a aparência de Rex Lapis era de um assassino. Nessas batalhas de deuses contra deuses, ninguém jamais pensaria que era uma divindade amável. Ele sabia distinguir o certo do errado e nunca perdeu a sua marca. Naqueles dias de tumulto, ele não mostrava misericórdia, nem mesmo para com os amigos que se converteram a inimigos. Isso aqui é especialmente interessante depois da última atualização que a gente teve a inserção do Azdaha, que é um dragão, né, de terra que reviveu e ele acabou tendo sido corrompido por causa de um fenômeno chamado erosão, que depois de tanto tempo que os seres humanos ficaram vendo aquelas linhas de lei que eram basicamente o que era ele, né, ele começou a ter esse fenômeno e machucava ele começou a ficar com raiva da humanidade, foi corrompendo
crescendo aos poucos e o Zhongli teve que tomar essa decisão de selar, né, um dos seus amigos que ele praticamente adotou. Ele era o Dvalin do Venti e era o Azdaha do Zhongli. Então, pra ele foi uma decisão extremamente difícil, mas que, como fala aqui, foram amigos que se converteram a inimigos. A expressão fria de Rex Lapis nunca mudou ao longo dessa era. Dizem que apenas quando a poeira baixou, ele criou essa paisagem imóvel. Essa paisagem era necessária, pois tinha que cumprir um contrato. Durante as quests que a gente faz em Liyue, durante as quests que a gente faz com o Zhongli, a gente vai conhecendo inúmeras divindades, né, que foram seladas por ele. A gente sabe que a floresta... Gente, como que é o nome daquele lugar? Nomes chineses, que a Mariana jamais vai decorar. A floresta de pedra de Guyun foram basicamente todas as lanças que ele usou durante a Guerra dos Arcontes para matar inúmeros monstros marinhos, divindades marinhas, como o Osael, que a gente também enfrenta no final da quest dele. A gente conhece também a história de Havria, que era amiga dele, era a deusa do sal, acabou sendo assassinada, na verdade, pelo próprio povo. A gente, na verdade, escuta inúmeras histórias de como realmente ele foi um deus extremamente violento. Porém, o que é interessante é que não é a imagem que a gente tem do Zhongli hoje. Na verdade, nos trailers que a gente vê do personagem, quando ele tá trabalhando na funerária, a secretária contando sobre ele, não é nem ele falando sobre ele mesmo, é o quão gentil ele é. Ele ajuda uma pessoa que tá passando necessidades a pagar o tratamento da esposa, compra presente pra secretária. Sempre, né, sem dinheiro, com o dinheiro dos outros, mas enfim, isso não vai ao caso. Fine Noctilicus jade, artisan porcelain, and a pair of core lapis, and a windwheel aster as a gift for the fairy lady. Yes, he even got me a gift. Mr. Zhongli truly is an amazing person. Welcome, come in. Excluding this pair of hairpins, everything else is for sale. They're not for sale. Why not? These are heirlooms pawned by a poor fellow to scrounge together money for his wife's medication. I must hang on to them for him until the redemption period expires. Oh. I paid off the shopkeeper and took this pair of hairpins, seeking to return them to their owner with some living expenses on the side. Please help me to conceal these expenses in our accounts, would you? I will be sure to buy you lunch. É uma pessoa extremamente gentil, calma e que tem um apreço e uma confiança muito grande nos seres humanos. Tanto que a razão dele desistir da sua gnosis, como vocês preferirem, passar o manto de Deus, né, pra frente, é porque ele realmente confia que, na verdade, os humanos estão bem sem os deuses. Ele não tem mais que interferir, ele não precisa mais estar nesse posto. Mas existe mais do que isso. A gente sabe que existiram deuses que foram, eu não vou dizer grandes amigos, né, mas pelo menos conviviam bem, como, por exemplo, o Zhongli e a Havria. Ele não tinha um problema com ela, nunca atacou, nem nada do tipo. Porém, o Zhongli, que era esse deus extremamente violento, extremamente sem misericórdia, encontrou uma deusa também muito mais fraca chamada Gizong. Eu não sei falar chinês, gente, me perdoa. Essa deusa, ela é mencionada numa das primeiras quests que a gente tem em Liyue, quando a gente tá procurando pela cococabra da Kiki, quando a gente tá consertando a balista, porque a Gizong, que é a deusa do pó, é ela que construiu a balista. Ela também foi a deusa responsável por apresentar para a humanidade várias outras tecnologias, como, por exemplo, a própria agricultura. Eles se encontraram no meio da Guerra dos Arcontes, no meio onde vários arcontes não podiam estar perto, porque estavam disputando um trono, e eles, na verdade, se transformaram em melhores amigos. Tão amigos que eles, na verdade, fundaram as planícies de Gili juntos. Gili, na verdade, é a junção exatamente do Gi, de Gizong, e do Zhongli. Então, planícies de Gili tem a ver com o nome dos dois juntos. Essa deusa, no entanto, era uma deusa extremamente mais fraca, porém ela era muito mais inteligente, ela era engenheira. Então, assim, foi uma deusa extremamente inteligente que eles se transformaram muito em amigos. O resto da lore dela a gente vê em livros, a gente vê em outros itens também espalhados pelo Genshin, mas basicamente ela era uma deusa que apreciava muito os seres humanos. Ela, na verdade, falava que
que exatamente pelos seres humanos serem tão fracos, é que eles tinham tanto medo, e o medo que movia eles a serem melhores, a se desenvolverem, a procurarem maneiras de ficarem mais inteligentes, mais fortes, mais ágeis, e que ela admirava isso nos seres humanos, né? E que ela conseguia compreender muito o sentimento e a humanidade deles por ser uma deusa mais fraca. Era algo que ela zoava e criticava muito Zhongli por ele não compreender, porque ele era exatamente um deus extremamente forte e que jamais compreenderia a fragilidade que é a vida humana, né? Ela, na verdade, foi uma das grandes influências pro Zhongli tá onde ele tá hoje, porque, na verdade, o fechamento dessa história é que eles criaram junto a planície de Gili durante a Guerra dos Arcontes. Houve uma batalha, existe a teoria 1 de que foi um terceiro deus que chegou pra enfrentar os dois juntos, ou que a Gijong infelizmente acabou se corrompendo e o Zhongli, assim como ele fez com o Azdaha, ele também teve que matar, né, a sua companheira. Então existem essas duas teorias, uma onde o assassino da Gizong é um terceiro deus que chegou pra invadir as planícies de Gili, ou que foi o próprio Zhongli porque ela acabou se corrompendo, assim como ele fez com o Azdaha. Bom, independente de quem foi, ela acabou morrendo e ele, na verdade, com isso, pegou os sobreviventes, né, os humanos sobreviventes, levou, né, pro sul e criou o porto de Liyue. Então, com isso, foi onde ele passou a ver muito mais da humanidade, com a morte dessa companheira que prezava tanto pelos seres humanos. Foi assim que ele passou a se tornar uma pessoa muito mais misericordiosa, muito mais humana, muito mais bondosa e ter muito mais a cara do Zhongli que a gente conhece hoje. E eu acho que exatamente esse pontinho na história dele faz todo sentido o que ele fez em relação a nozes dele. Ele ser um deus que passou a acreditar nos humanos, que passou a ver o desenvolvimento deles de perto, andar pelo porto, estar nos restaurantes, ser um consultor e etc. Ele pôde finalmente, então, experimentar e saber o que é ser verdadeiramente humano, como a Gijong, enfim, sempre soube, né? Ele conseguiu, depois de milênios e milênios tentando entender, conseguir fazer isso no momento onde ele confiava plenamente na capacidade dos humanos de cuidar do porto de Liyue. Ele pôde realizar esse sonho, ele pôde realizar essa vontade que veio de uma dessas deusas que no momento tão violento conseguiu tocá-lo a ponto onde eles foram amigos e criaram, e reinariam juntos ambos, né? Que infelizmente não deu certo. Então, eu acho que ele nunca errou. Eu acho que isso, na verdade, é exatamente o que justifica toda a lore, todas as decisões dele, de como é conflitante o passado dele com o presente, e a gente sente isso nas quests, porque muitas dessas informações são nos dadas através de objetos ou livrinhos, e a gente não lê muito isso, então acaba ficando extremamente conflitante quando a gente vê as quests e a gente conhece o personagem do tipo, cara, o que aconteceu? E foi exatamente isso que aconteceu para que ele tenha tomado todas as decisões que moveram e que a gente viu até hoje. Foi uma das coisas, né, que mexeu muito com o caráter e a personalidade desse personagem específico que eu particularmente adoro. E quem nunca quis se fingir de morto pra ver como que as pessoas iam lidar? O Zhongli nunca errou, ele só foi emo. Toda pessoa que teve uma fase emo entende esse homem 100%. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz de finalmente poder fazer um vídeo só pro meu bebê. Cara, eu já falei dos Yachas. Cara, eu já fiz lore de tudo no Genshin, e eu nunca tinha parado pra falar dele. E eu queria muito falar sobre o Zhongli, e eu finalmente consegui. Pra mim foi interessante ter feito esse vídeo depois do Azdaha, depois dessa última atualização, porque pra mim ficou mais claro que realmente tudo isso deve ser muito doloroso pra ele, sabe? Pra pessoa que, tá bom, não tinha misericórdia nenhuma, conhecer alguém que tocou ele, fez ele ver as coisas com outros olhos, e mesmo essas pessoas e seres que ele teve um afeto, ele, por meio de contrato, por meio de dever, senso de dever, ele teve que dizer adeus, às vezes, pelas próprias mãos pra esses seres, e não é fácil você ficar fazendo isso repetidamente, você fazer isso durante milênios, você ver os seus amigos, as pessoas que você conheciam sumindo. E é isso, gente. Obrigada por assistirem. Deixe seu like, manda pro seu amigo que gosta de Genshin, e se inscreve no canal se você não conhecia o canal ainda. Um grande beijo. Tchau.